pessoal! Eu quero conversar com vocês hoje a respeito de positividade tóxica, tá bom? Então, eu queria chamar vocês para uma reflexão a respeito do tema, né? O que acontece? A gente que acredita que a gente é criador, co-criador consciente da nossa realidade, a partir do nosso alinhamento vibracional com as nossas escolhas, a gente consegue manifestar a nossa vida dos sonhos, né? Eu queria chamar vocês para reflexão do que é esse alinhamento vibracional, né? Quando a gente começa nesse caminho, a gente chega normalmente, né? Através daquelas crenças, tem que pensar positivo, tem que ser positiva, né? E isso ajuda até certo ponto, né? Isso ajuda até certo ponto. Mas ainda é muito pouco, ainda é muito raso. A gente tem muitas inteligências, mas para a gente conseguir compreender a criação, compreender a natureza humana, várias escolas dividiram essas mentes em 3 mentes. Então vamos partir desse princípio, tá? Para a gente conseguir compreender a criação, mas a criação é muito mais ampla e muito mais complexa, conforme a gente for caminhando aí na senda da lucidez, da iluminação, pode ser que a gente vá amadurecendo e compreenda a vida de um jeito diferente, mas a princípio nós temos 3 mentes principais. A mente do nosso eu superior, que os kahunas chamam de alma kua, que Jung chama de self, né? Que é aquela mente que está mais conectada com o sol central. Enfim, esses termos são os termos que eu gosto de usar, mas se você é de uma outra escola, pode ser que você conheça isso com outros termos, né? Tudo isso que eu vou falar agora. Então, tem a mente racional, né? Que é nosso eu médio, que é a nossa mente consciente, que é a nossa... que está muito ligada ao nosso ego, à nossa persona, ao nosso raciocínio lógico, ao nosso mental, né? E nós temos uma outra mente, que é uma mente subconsciente, que é o nosso eu mais profundo, né? Os kahunas chamam de Unihipili. Essa mente aqui os kahunas chamam de Uhani. Essa mente mais profunda os kahunas chamam de Unihipili. É o básico, né? Que é a criancinha. Então, o que acontece? Nós vibramos, a gente é um pacote de energia, galera. Pensa comigo, raciocina comigo. A gente é um pacote de energia, eu sou um pacotinho de energia. A minha vibração, ela acontece a partir da totalidade do meu ser. Então, se eu me trabalhar só daqui para cima, se eu me trabalhar só os meus sentimentos de amor, de compaixão e pensamento positivo, ou sei lá, vamos colocar dentro do contexto aqui da manifestação da realidade, né? Sei lá, eu quero ganhar na loteria. Eu me sinto maravilhosa ganhando na loteria e tal, né? Então eu tô vibrando, sabe? Tô criando uma energia eletromagnética, tô criando todo um magnetismo ao redor do meu corpo que vai me alinhar com o prêmio da loteria, porque minha mente focou, não, minha mente quer o prêmio da loteria, enfim, sei lá, né? Vamos que vamos. Se eu tiver memórias no meu Unihipiri, no meu subconsciente, no meu eu básico, memórias de escassez, memórias de autossabotagem. Eu aprendi a vida inteira que eu não sou tão boa assim, que eu não mereço ser tudo isso, que dinheiro é sujo, todas aquelas papagaiadas que vocês já sabem. Você acha que o meu eu básico vai permitir que o meu sentimento, meu coração vibre o amor, vibre aquela expansão, né? Para ampliar o meu campo vibracional, para eu manifestar aquilo que eu quero manifestar na minha vida, né?
Então, fica como se tivesse a gente uma âncorazinha no pé, que não deixa a gente ir além, tá certo? Então, assim, tudo isso no contexto da manifestação, tá? Então, qual que é o meu convite aqui pra gente refletir? Se a gente fica só na superficialidade das coisas e não mergulha dentro de si para fazer as limpezas que precisam ser feitas, elaborar, né, padrões que já não servem mais para gente. Pode ser que em algum momento serviu, mas agora já não serve mais, está me sabotando o meu desenvolvimento, né? Então, é importante a gente mergulhar dentro da gente, identificar esses padrões, né? E aí buscar uma ferramenta para alquimizar. Eu gosto muito de fazer Ho'oponopono, eu gosto muito de fazer chama violeta, eu gosto muito do caminho xamânico. A gente faz as viagens xamânicas, não necessariamente precisa ter uma erva de poder, você não precisa estar tomando ayahuasca, nada disso. O som do tambor, você passa por um processo, né, que você vai se desenvolvendo, vai praticando, você aprende a mergulhar dentro de si. E aí você viaja entre as dimensões para entrar em contato com as tuas energias internas, teus arquétipos, e com o auxílio de uma inteligência maior do teu eu superior, você consegue ir transformando esses arquétipos, né? E muitas vezes é importante também você fazer uma terapia, seja lá qual for, com um psicólogo. Tem gente que curte e pode ser muito saudável e muito construtivo para um monte de gente. Então, a gente, quando mergulha dentro de si e enxerga as coisas com verdade, né? E a gente integra essas coisas que muitas vezes são consideradas sombras, coisas negativas, integra, elabora elas e traz elas para fazer parte do nosso ser de maneira construtiva, a gente amplia o nosso padrão vibracional. A gente se empodera espiritualmente. Eu acredito nisso, tá? Então, eu tô compartilhando com vocês as coisas que eu acredito. Vamos refletir a respeito. A gente se empodera espiritualmente, tá? Então, assim, adianta, por exemplo, você tá num momento muito difícil da vida. Pô, você separou, sei lá, alguém que você amava muito partiu dessa dimensão para outra, você tá com alguma doença, alguma coisa, né? Fazer de conta que isso não existe. E, gente, até no livro Xamã Urbano, do Sérgio Kinski, ele fala um pouco sobre isso, que na verdade, assim, existe o estresse, né? Existem as situações que pra gente nos causam dor, né? A gente pode sentir aquilo, a gente pode elaborar aquilo e a gente pode transcender aquilo como seres que estamos caminhando nessa trilha, né, do autodesenvolvimento, da alquimia interior e tudo mais, né? E se a gente faz de conta que não está acontecendo aquilo vai se transformar numa sombra ainda maior. E aquilo vai sabotar os nossos sonhos, os nossos projetos. Aquilo vai impedir que a gente, quando sorria, a gente sorria com verdade, com honestidade, com transparência. Quando a gente faz de conta que não está acontecendo nada e a gente empurra aquilo para nossa sombra, a gente só está deixando a âncora mais pesada. Você entende? Então é isso, a gente se enfraquece ao invés de se fortalecer, né? Então, esse assunto é muito complexo, muito amplo. E eu queria chamar
um olhar para essa situação mais mais lúcido, tá bom? Então, assim, tem uma coisa também que eu acho que é importante a gente falar, que às vezes a gente vê uma pessoa que ela tá numa situação muito difícil, muito difícil, muito difícil, e que ela não vai conseguir dar o mergulho que ela precisa para se transformar, para elaborar as questões dela, né? Porque senão ela vai desmoronar. Então vamos ter um pouquinho de compaixão com essa pessoa, sabe? Vamos entender, vamos deixar ela no processo dela. Cada um está no seu processo. Cada um está no seu processo, entende? Então, não adianta ficar só daqui para cima. Vamos estar íntegros, certo? E se você agora está passando por um momento difícil na vida, ou ligado a questões materiais, emocionais, de saúde, saiba que tudo é passageiro, tá certo? Que o Criador, eu acredito nisso, nos ama, sabe? A gente tem esses desafios que vão lapidando o nosso ser e que o objetivo é que a gente acorde, desperte, né? E, enfim, por mais que esteja difícil nesse momento, né? Trabalha para transcender os seus padrões. Então, a gente pega aquele pacotinho, direciona luz, amor. Eu sei que não é fácil, eu tenho as minhas questões também, só que o foco tá lá. O foco tá em ser maior, em ser feliz, em ser próspero, entende? Em ser saudável, em ser amável, amado e amar, né? Então, assim, a gente sabe que isso é passageiro, mas a totalidade do nosso ser é plena, tá certo? Então é isso. Olha, fiquem com Deus. Espero que tenha sido útil para vocês e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.